Aleluia. Graça e paz, amém? Quantos estão alegres no Senhor? Amém? Você pode se colocar em pé mais um instante. Glória a Deus, essa é a nossa segunda reunião de hoje. Hoje pela manhã estivemos aqui falando sobre o tipo de fé que ativa o sobrenatural. Foi tremendo na IBM, ministração da palavra. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar algo do Senhor. É sempre uma alegria, um prazer servir aos irmãos. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Como que nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos mergulhar mais um pouquinho, querido, mais alguns instantes. Erga suas mãos, feche seus olhos, erga um trono de louvor, de adoração. Ah, doce Espírito Santo, Tu és adorado, Tu és exaltado neste lugar. Senhor, agora nós paramos todas as outras coisas, todas as outras atividades. Senhor, nós abrimos mão agora de toda ansiedade, de toda preocupação, simplesmente para nos prostrarmos aos Teus pés, Senhor. Para Te adorarmos, para Te dizermos que és bem-vindo aqui, Senhor. Nós erguemos a Ti um trono de louvor e um trono de adoração. Você pode entregar a Ele uma nova canção que brota do Teu interior. Tu és santo, santo, adorado, exaltado. Tu és santo, adorado, adorado, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Sim, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A Ti somente toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Tu
Erga esse trono, querido, de adoração. Tenho certeza que você tem motivos para adorá-lo, para exaltá-lo. Mais uma vez declare: Santo Espírito és. Bem-vindo Te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Te amamos, doce Espírito Santo. Ah, Senhor, como é bom estarmos diante de Ti. Senhor, como é bom podermos parar todas as coisas para abrir os nossos lábios, erguer as nossas mãos e Te adorar, Senhor, e receber da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que gera, Senhor, restauração, transformação. Muito obrigado, Senhor, por ter nos resgatado de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado. E hoje, Senhor, nós podemos ter livre acesso à Tua presença. O véu já se rasgou, Senhor. O Senhor rasgou o véu. Obrigado por termos feito, Senhor, reino e sacerdócio. Pelo privilégio, Senhor, de adentrarmos diante da Tua santa e maravilhosa presença, para olhar nos Teus olhos e Te dizer que nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, doce Espírito Santo. Te adoramos, Te adoramos. Se você é grato a Ele, querido, aplauda. Diga palavras, não apenas aplauda, mas diga palavras de louvor, de adoração, de exaltação. Glória ao nome do Cordeiro. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor? Quantos têm anseio pela palavra do Senhor, pela presença dEle? Glória a Deus. Queridos, o pastor estava aqui agora há pouco falando sobre preço, sobre valor, né? E existe uma grande diferença quando nós pensamos em preço e em valor de algo. E nesta tarde eu quero refletir com os irmãos sobre o valor da obediência. Amém? O valor da obediência. E eu creio que você vai compreender algumas coisas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho. Quando nós olhamos para os evangelhos, basicamente os 3 primeiros evangelhos, eles vão contar a mesma história. A sequência é até muito parecida, né? O público para o qual cada um foi escrito é distinto, mas o conteúdo basicamente é o mesmo. Porém, cada um deles teve uma linguagem, uma maneira de expressar. E para essa reflexão de hoje eu quero ler a partir do texto de Lucas. Lucas, médico, um homem bastante detalhista, e ele traz em seu texto uma riqueza de detalhes que vai nos ajudar muito essa noite.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler aqui praticamente o capítulo todo. E aqui acontece algo muito interessante, querido. Nós vamos ver duas histórias, duas narrativas, dois fatos que se parecem muito. Dois fatos que vão ter muita coisa em comum. Porém, o desfecho de cada um é diferente. E é sobre isso que nós vamos falar, o valor da obediência. A partir do versículo 1, a partir do versículo 5, vamos ler aqui, Lucas 1, a partir do 5. Todos encontraram? Amém? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Preste atenção nesses detalhes, querido. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor, preste atenção, apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Essa é a primeira parte que nós vamos ler. Queridos, então nós temos aqui a história de Zacarias, sacerdote. E de acordo com o costume, era feito um sorteio para que se pudesse determinar quem iria entrar no templo para prestar culto, serviço ao Senhor. E Zacarias foi escolhido. E quando ele entra naquele lugar, aquela não seria uma experiência como das outras vezes. O Senhor trazia a resposta de uma oração. A palavra diz que Zacarias e sua mulher Isabel, ela era estéril, e eles eram de idade avançada e não tinham filhos. Porém eles oravam, eles pediam, e de repente o Senhor manda aquele que vem anunciar o nascimento. Porém preste bastante atenção na atitude de Zacarias. A palavra diz que ele teve medo, foi tomado de pavor e duvidou. E o anjo afirma: porque você duvidou, você ficará mudo, você não poderá falar.
Guarda todos esses detalhes e vamos continuar o texto. Agora a partir do versículo 26. No 6º mês, ou seja, 6 meses depois desse ocorrido, Deus enviou o anjo Gabriel, detalhe, o mesmo anjo, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Alguma semelhança até aqui com a história de Zacarias? Maria ficou perturbada com essas palavras. Gente, tanta gente pede, né? Para ver anjos, para ter visões. Creio que o Senhor não permite que todos vejam, porque nem todos têm a estrutura para lidar com aquilo que ele vai ver. Para lidar com a dimensão do céu, ou até mesmo do inferno, se o Senhor quiser mostrar. E aqui diz que ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, o próprio anjo continuou, Gabriel: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Gente, imagina a cabeça dessa jovem. Imagina a mente de Maria, virgem. De repente um anjo aparece, e era Gabriel, um anjo de alta patente, e ele fala: você ficará grávida. Você foi agraciada por Deus. Vamos lá, tem mais um pouquinho. Você ficará grávida, versículo 31, e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Alguma semelhança com a história de Zacarias? Novamente, o anjo anunciando o nascimento de uma criança. Para João, o anjo diz que ele prepararia o caminho do Senhor, que ele iria à frente do Senhor, que ele não beberia vinho, não beberia bebida fermentada, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E agora, para Maria, o anjo dizendo que ela conceberia e daria luz a Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém? Perguntou Maria ao anjo, olha, da mesma maneira que Zacarias perguntou, Maria vai perguntar: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E nós finalizamos aqui, versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós amamos a tua presença, amamos a tua palavra. Senhor, e nesse momento eu te peço, Espírito Santo, venha transformar essas letras em algo poderoso que venha nos impactar e nos reposicionar diante de ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que ao analisarmos o valor da obediência,
possamos ser alinhados e reposicionados diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obedecer é fácil? Sim ou não? Para você, uma pergunta pessoal, obedecer é fácil? Obedecer, sempre que o Senhor pede algo de nós, na verdade Ele está tirando algo de nós. As atitudes de obediência, elas estão intimamente ligadas a renúncias. Renúncias. Quantos aqui já renunciaram a algo pelo Senhor? Todos nós. Todos nós. O fato de você estar aqui agora é uma postura de renúncia. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa em algum outro lugar, mas você decide se anular, se aniquilar, se renunciar à sua própria vontade, para obedecer ao Senhor. Então nós vamos rapidamente, porque esse culto ele é mais rápido, né? A gente não pode demorar muito. Nós vamos analisar algumas características desses dois chamados. O chamado para a vida de Zacarias, o chamado para a vida de Maria, o que Deus tinha para a vida de Zacarias e Isabel, para Maria e José. E eu gostaria que ao longo dessa palavra você pudesse procurar entender, diante daquilo que o Senhor tem pedido, onde você está hoje. Você está mais próximo de uma atitude de Zacarias? Você está mais próximo de uma atitude de Maria? E que o Senhor possa te ajudar nessa noite, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria que nós percebêssemos é que o nosso nível de obediência determinará o nosso nível de êxito naquilo que o Senhor nos chama para fazer. Eu vou repetir. O nosso nível de obediência determinará o nosso nível de êxito, de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu não estou falando de sucesso financeiro, dinheiro, vocês me entendem? Mas sucesso no cumprimento daquilo que Deus tem, do propósito. Você sabia que Deus tem um propósito único para a sua vida? Você já descobriu qual é esse propósito? O Senhor tem um propósito único, exclusivo, para cada um de nós. Vocês não foram chamados para fazer a mesma coisa que eu fui. Eu não fui chamado para fazer a mesma coisa que o pastor foi. Nós somos únicos e temos um propósito único. E a nossa postura de obediência aos chamados do Senhor, aquilo que Ele pede que nós deixemos para que possamos obedecê-lo e alcançar este lugar, vai determinar o nível de êxito que nós vamos ter. Querida, é semelhante quando o Senhor fala: a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado, porque muito é entregue. E a mesma coisa, aquele que muito renuncia, aquele que muito entrega, muito ele alcança no Senhor. Muito ele alcança no Senhor. Amém? Então entenda isso. O primeiro ponto que eu gostaria que nós olhássemos e que você mantivesse o tempo todo, essas duas histórias de Zacarias e de Maria, é que o nível da obediência vai determinar o seu nível de êxito, o seu nível de sucesso na tarefa que o Senhor te chamou para fazer. E entenda, sempre que Deus nos chama para fazer algo, querido, sempre vão haver aparentes impossíveis. O pastor Luiz sempre fala isso, que quando o Senhor nos chama, a gente olha e fala: Senhor, né, resumindo o que ele fala, eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho recurso, eu não tenho a capacitação, eu não tenho a habilidade. Então sempre vai haver um aparente impossível para que aquilo se cumpra. Qual foi o aparente impossível na vida de Zacarias? Como que uma mulher estéril pode ter filho? Naturalmente não pode.
ela era estéril. Além dela ser estéril, a palavra diz que ambos já eram avançados em idade. Já eram velhos. Então, quando eles olharam aquilo que o Senhor estava dizendo, e por que eu estou trazendo essa mensagem esta noite? Porque eu sei que Deus tem palavra para cada um de nós. Quantos têm palavras do Senhor? Palavras sobre a sua família, palavras sobre a sua casa, sobre o seu ministério, palavras sobre o quanto você vai impactar gerações. E talvez você olha para você e você enxerga apenas esses aparentes impossíveis. Por que eu chamo de aparentes? Porque o próprio anjo disse que nada, não há impossível para o Senhor. O Senhor Jesus, nós analisamos isso hoje de manhã. Em um determinado momento ele fala, olha, se vocês tiverem fé, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e nada lhe será impossível. Então entenda, querido, impossível é uma palavra que não existe no vocabulário do Senhor. Pode existir no nosso, mas não existe no vocabulário do Senhor. Por isso que eu chamo de aparentes impossíveis, que na verdade não é algo impossível, porque para Deus não é impossível. Então, olhando para Zacarias, a esposa era estéril, ambos eram velhos, avançados em idade. De repente a gente vai para outro extremo, quando chegamos ali em Maria, virgem. Como uma moça virgem, que não mantém relações, como ela pode engravidar? Novamente, mais um aparente impossível. E eu gostaria que você pensasse, mediante as palavras que o Senhor já te entregou. Talvez palavras para a sua família, para a sua casa, para a sua profissão, para o seu ministério. O que hoje parece que é um impossível para que você alcance essas palavras? Para que você chegue até este lugar de êxito que o Senhor tem. Seja o que for que você acha que seja impossível, eu já te digo, é um aparente impossível. Porque para Deus, nada é impossível. Ainda que o homem esteja morto como Lázaro, se o Senhor tiver um propósito, Ele vem para fora. Ele vem para fora. Você crê nisso? Então, querido, não há impossível para Deus. Então sempre vai haver algo que vai nos pensar, eu sou velho demais, sou novo demais, a estéril, a virgem. Quantas pessoas elas se sentem não capacitadas a executarem aquilo que o Senhor chamou por conta da idade? Mas em contrapartida, quando nós olhamos para Jesus, onde que ele estava aos 12 anos? Fazendo o quê? Estava no templo. A palavra diz que aqueles que creem no Senhor, ainda que velhos, o que eles vão fazer? Vão dar frutos. Então entenda, querido, não existe fator limitador para a concretização do propósito de Deus na tua vida. Só existe uma coisa que pode te impedir de chegar nesse lugar. Ou melhor, só existe uma pessoa, você mesmo. Porque para o Senhor, Ele muda qualquer circunstância. Ele transforma qualquer circunstância, ainda que não favorável, para que você possa chegar ao cumprimento daquilo que Ele tem. Mas para isso você tem que querer. Não é verdade? Quantos de nós já caminhamos com o Senhor há tanto tempo, mas houve um determinado momento na nossa caminhada cristã que nós precisamos, de fato, tomar uma posição, nos alinharmos com o Senhor,
aceitarmos o curso que o Senhor estava dando para a nossa vida. Cooperarmos. Amém? Glória a Deus. Querido, você precisa compreender algo. Existe um lugar dentro da vontade de Deus para cada um de nós. E esse centro da vontade de Deus, Maria estava sendo chamada para caminhar no centro da vontade de Deus para a vida dela. Zacarias e Isabel estavam sendo chamados para viverem no centro da vontade de Deus para a vida deles, por meio do filho que lhe seria uma bênção. E você precisa entender algo, este lugar, o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para estarmos. Quantas e quantas vezes, eu e minha esposa está ali com as nossas crianças, nós temos 3 filhos, quantas vezes nós tivemos que tomar decisões dificílimas para que pudéssemos nos manter no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que este é o lugar mais seguro. Pode ser que seja um lugar de dificuldades, de privações, com certeza. Nós tivemos uma experiência muito interessante, né, no finalzinho de 2018. Nós não somos daqui. Eu sou de Minas, minha esposa é de São Paulo. Nós morávamos no interior de São Paulo. E, de repente, no final do ano de 2018, o Senhor começou a nos mostrar que aquele não era mais o nosso lugar. Quem já passou por essa experiência? E eu costumo, quando eu conto para alguém o nosso testemunho de como nós viemos para cá, né, o que nós viemos fazer aqui em Itajaí, eu costumo ilustrar que é quando termina o culto, um período de louvor. Assim que terminar o período de louvor, aqui terminar o culto, o que os músicos vão fazer? Eles vão começar a desplugar tudo, a desconectar os cabos do teclado, do violão. O Xande vai desligar tudo ali na mesa. E nós passamos por um processo na nossa vida em que literalmente nós sentimos o Senhor nos desplugando de tudo ao nosso redor. Até que chegou um momento em que eu olhava para minha esposa e nós nos sentíamos como uma criança que já está no ventre da mãe ali, no 9º mês, a ponto de nascer, e o organismo ele começa a fazer as contrações com o propósito de expulsar aquela criança. Que se deixar, a criança não quer sair. O bebê quer ficar ali dentro, né? As mamães que estão aqui sabem como é. O bebê quer ficar ali dentro. E nós começamos a viver isso, querido, no espiritual. As contrações nos empurrando. Até que ficou muito claro que havia acabado o nosso tempo naquele lugar. Entenda, nosso Deus, Ele é um Deus de ciclos. Ele é um Deus de estações. Por que não é verão o ano inteiro? Por que não é inverno o ano inteiro? Porque Deus, Ele é um Deus de ciclos. Ele é um Deus de estações. E talvez hoje, enquanto eu falo aqui para você, você identifique alguma estação na sua vida que está acabando. Ou alguma estação que está começando na sua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus de ciclos. Ciclos se iniciam, ciclos terminam, estações se iniciam e terminam. Estava muito claro que o nosso tempo ali havia acabado. Só que imagine a minha responsabilidade. Pai de família, sem recurso financeiro para fazer mudança para outro lugar, com 2 crianças já nascidas e uma no ventre. A convicção que eu tinha aqueles dias, querido, que eu falava com a minha esposa, era o seguinte: eu não posso errar no discernimento. Eu não posso dar um passo errado. Eu não posso dar um passo errado. E naquela ocasião, nós trabalhamos muito com o sertão nordestino. Eu achava que o Senhor iria nos mandar para o sertão, era o mais lógico.
mas daí não tivemos a confirmação do Espírito de que era para o sertão. E nós começamos a orar, a jejuar, a buscar. E eu fui para a mata, para um bosque que tinha lá perto de casa. E eu fiquei 2 meses, querido, com a Bíblia, a garrafa d'água e o celularzinho para ouvir um louvor. Eu ia de manhã, ficava um tempo e voltava, né, amor? Ia de manhã e voltava para casa. E toda vez que eu voltava para casa, a expectativa que a minha esposa tinha, que eu tinha, era: e aí, será que o Senhor falou? Será que Ele falou? E o Senhor foi dar a direção, querido, 2 meses depois. E sabe o que Deus me falou? Quando eu estava ali na mata, que Ele trouxe ao meu espírito e também ao espírito da minha esposa: Itajaí. Itajaí. Fazer o que em Itajaí, gente? Sabe quantos familiares nós temos no sul do Brasil? Nenhum. Nenhum. Alguém se identifica comigo aqui? Nenhum. E o Senhor falou: Itajaí. Glória a Deus, aceitamos. E então, minha esposa estava gestante. E aí nós pensamos, né? Vamos agora discernir o tempo. Eclesiastes fala que o sábio, ele discerne o modo e o tempo das coisas. E eu continuei buscando ao Senhor. E o Senhor trouxe: é antes do nenê nascer. Eu falei: ai, meu Deus. É antes do bebê nascer. Sabe o que implica em você ter uma esposa grávida de 7 meses e ter que desmontar uma casa inteira, colocar tudo num caminhão e ir embora para um lugar que você não sabe como seria o amanhã? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então entenda, sempre que o Senhor nos pede algo, o nosso nível de obediência vai determinar o nosso nível de êxito, de sucesso. Mas não é fácil obedecer. Se a gente falar que é fácil renunciar, a gente vai estar mentindo. Quando o Senhor olha para você e fala: olha, deixa o teu emprego. Você, profissional, conquistou, né, a sua independência financeira, a estabilidade financeira, larga tudo e vem depender do meu maná diário. Não é fácil. Não é fácil. E conclusão, para voltar aqui para o texto, nós viemos, queridos. Nós não tínhamos recurso. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos, o Senhor começou a prover, a prover, a prover. E na data exata que o Senhor havia falado, nós estávamos aqui. De uma maneira sobrenatural. Me pergunta se foi fácil. Não foi. Não foi. Não foi. Nós fomos morar em um lugar distante, não tínhamos carro. Viemos para cá, fomos morar numa zona rural a princípio, num sítio, sem carro, com a minha esposa de 7 meses, toda inchada por conta da mudança e sem dinheiro. Gostoso, né? E aí depois que o Benjamin nasceu aqui, minha esposa ainda teve uma infecção hospitalar que quase faleceu. Nós tivemos que voltar para São Paulo correndo com ela para um tratamento. Mas estamos aqui. Então entenda, querido, por que eu estou dizendo isso? Porque o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E talvez o lugar que o Senhor quer te levar hoje, querido, não seja um lugar fácil de trilhar. Talvez as decisões que você precisa tomar não são decisões fáceis. Talvez aquilo que você tem que largar, que você tem que deixar, seja algo valioso para você. E que vale custar algo. Mas entenda, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Porque aconteça o que acontecer, nós estamos guardados. Nós estamos protegidos. Amém? Vamos avançar.
E nesse processo todo, quando nós olhamos para a postura de Zacarias, para a postura de Maria, existe um fator muito importante que nós temos que considerar. E até esse próprio exemplo que eu dei, que é o seguinte: Deus, querido, Ele honra a fé. Deus, Ele honra a fé. Por que que Ele honra a fé? Porque a fé, na sua natureza, ela honra a Deus também. Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu tenho pregado muito sobre fé na escola bíblica, eu falei sobre fé. 3 domingos atrás eu também falei sobre fé. Por quê, querido? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós arrancarmos aquele sorriso do Senhor com uma atitude sem fé. Vejam só o que fala lá em Hebreus, deixa eu ler para vocês rapidinho. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então entenda, a fé na sua própria natureza, ela honra a Deus. Cada vez que você toma uma postura de fé, que você decide trilhar um caminho, ainda que difícil, ainda que um caminho escuro, querido, caminhar pela fé é igual dirigir com neblina, com cerração. Você não enxerga muita coisa além de alguns poucos metros, não é assim? Só que isso diante do Senhor é algo muito precioso, porque a fé honra a Deus. E em contrapartida, Deus, Ele honra a fé. Você crê nisso? O Senhor, Ele honra a fé. Como anda o seu nível de fé, querido? Como anda o seu nível de disposição de andar em um lugar que talvez você não enxergue muita coisa? Como o pastor Luiz pregou esses dias, a maneira com que o Senhor nos atrai é com os olhos. A gente não tem que estar olhando o que está no caminho, a gente tem que estar olhando para Ele. Nós somos atraídos por meio do olhar a Ele. Sabe por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou nas águas? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Imagine só, querido, Pedro, ele vê o Senhor andando. Todos estavam com medo, achando que era um fantasma. Jesus, ele costumava passar a noite toda orando, né? Grande parte da noite, ele havia ficado orando, e os discípulos entraram no barco e foram para o alto mar. Já estava uma distância. E aí Jesus, a hora que ele desce do monte, que ele tinha terminado a oração, cadê o barco? Tinha ido. O que ele faz? Chama o Uber? Não, ele vai andando sobre as águas. Ele vai em direção ao barco. Só que os discípulos, quando eles olham Jesus vindo, eles ficam com medo, eles acham que é um fantasma. Mas Pedro, ousado, pode olhar, sempre que tem um milagre, que tem um mover grande, que tem uma experiência interessante, quem que está lá no meio? Pedrão. Pedro fala, mestre, né, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Cabra macho. Manda-me ir ao teu encontro. E Pedro vai. O Senhor fala, vem. Quando o Senhor fala, vem, Ele autoriza um milagre na vida de Pedro. E ele sai do barco, ele começa a andar. E ele olha para Jesus e ele vai andando, com êxito, com sucesso, na bênção. Só que a palavra fala que de repente ele percebeu que ele reparou no vento. Os ventos falam das circunstâncias, das dificuldades. Então entenda, Pedro, se ele olhasse para a água, é claro que ele ia ter medo. Claro que ele ia ter medo. Só que o porquê que até então ele estava caminhando bem? Porque ele estava olhando nos olhos do Senhor.
E quando ele olhou nos olhos do Senhor, não importa o que tinha aos pés dele, nos pés dele, o importante é para onde ele estava olhando. Os olhos que consumiam, os olhos do Senhor que davam segurança, aquele olhar do Senhor que cativava. E eu tenho certeza que você também já andou neste lugar em que as circunstâncias não eram favoráveis, que você não enxergava muita coisa, mas você avançou. Mas o que acontece com Pedro, querido? Ele tira os olhos do Senhor. E quando ele tira os olhos, ele afunda. Então eu te pergunto, como está o seu nível de fé nesta noite? Como está a sua disposição para obedecer tudo aquilo que o Senhor possa estar te pedindo agora, nestes dias, independente do que vai acontecer? Como está a tua disposição, querido? Você está disposto a andar neste lugar, ainda que você não enxergue muita coisa, ainda que seja um passo de cada vez, ou você não quer correr riscos? Quantos estão entendendo o que eu estou tentando explicar aqui? Vamos lá. Deus não responde às necessidades, Ele responde fé. Entenda, a linguagem do sobrenatural de Deus, a linguagem que faz com que nós possamos receber uma resposta do Senhor, não é a necessidade. Porque necessidade, todos nós temos algum nível de necessidade. Mas o que vai determinar aqueles que vão obter uma resposta favorável do Senhor ou não? O seu nível de fé. Fala assim comigo: Deus não responde às necessidades, Ele responde à fé. E eu tenho certeza absoluta, querido, que todos nós que aqui estamos, já tivemos situações em que tivemos que dar todo o nosso nível de fé e mergulhar fundo. Quem já passou por isso? Aquele momento que você fala, olha, ou Deus faz, ou Ele faz de algum jeito, mas eu não sei mais o que eu posso fazer. Então eu decido entregar tudo e me alinhar e caminhar de acordo com a palavra que Ele tem. Amém? Entenda, querido, sua obediência te dá voz. Em contrapartida, a sua desobediência te deixará mudo, sem voz. Quantos aqui querem influenciar essa geração? Quantos aqui querem ser pais, mães, referenciais, modelo? Quantos aqui querem ser ministros do Evangelho, cheios do Espírito Santo, prontos para incendiar outras pessoas? Quantos querem? Levanta a mão. Quantos querem? Então você precisa de voz, querido. Você precisa de voz. Você precisa de voz para falar a esta geração. Você precisa de voz no mundo espiritual. Você precisa de voz. Mas o que vai te dar esta voz? A obediência. A obediência. Observe que quando Maria está dialogando com Gabriel, é realmente um diálogo. Ela apresenta os seus temores, as suas dúvidas, os seus medos. O anjo lhe diz, não tenha medo, confie, agraciada. E ela finaliza dizendo que seja feita, olha o que ela fala. Vamos lá, no 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O anjo viu que ela entendeu o chamado para a vida dela. Que embora houvesse medo, entenda, querido, o que é coragem? O que é coragem? Coragem não é a ausência de medo. É você fazer o que deve ser feito apesar do medo.
apesar do medo, você faz, apesar da incerteza, você entra neste lugar. Então entenda, a sua obediência te dá voz. A desobediência te deixa mudo. Quantos aqui querem ter voz? Todos nós. Amém? E para finalizarmos, a obediência a Deus, ela não vai te custar muita coisa. Sabe por que ela não vai te custar muita coisa? Porque ela custa tudo. A obediência ao Senhor nos custa tudo. E talvez você fale, mas pastor, como eu posso conhecer essa vontade de Deus para a minha vida? Como que eu devo orar para conhecer o propósito, a vontade e ter uma atitude semelhante à de Maria, de me dispor, de obedecer, não uma atitude de medo, de incredulidade que me tire a voz, mas ter uma atitude de obediência e de sujeição à palavra. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Colossenses. Último versículo, querido, que nós vamos ler hoje. Colossenses capítulo 1. Pessoal do louvor, se puder voltar aqui para a gente finalizar. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo vai falar. Esse texto já serviu como referência de intercessão, de oração e de clamor na minha vida muitas vezes. Ele diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir o quê? Preste atenção. E pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entenda, querido, nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de dúvida. O nosso Deus não é um Deus de incertezas. E Ele tem uma vontade plena para a sua vida. Se você ainda não conhece, querido, se você ainda não entende qual o teu propósito, eu quero te encorajar a orar em cima desse texto. Muitas vezes eu ia para o meio da mata e eu falava: Senhor, eu preciso saber qual é o próximo passo, porque a tua palavra diz que eu posso sim ser cheio do pleno conhecimento da tua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entenda, querido, o desejo do Senhor é que você compreenda todos os novos níveis de fé, níveis de movimentação espiritual, tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo isso é acessado a partir da compreensão da palavra, das Escrituras. E o Senhor quer sim que você compreenda o que Ele tem para a sua vida, que é diferente do que Ele tem para a minha vida. E Ele quer que você compreenda com toda sabedoria e com todo entendimento espiritual. E uma vez que Ele te revelar, querido, qual o propósito para a sua vida, e que Ele te chamar, não seja dominado pelo medo. Não fique incrédulo como Zacarias. Não apresente para o Senhor os aparentes impossíveis. Mas ela é estéril, Isabel é estéril. Eu sou muito velho. Não apresente isso para o Senhor. Mas tenha a postura de Maria, que disse: sou tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Ainda que seja difícil, querido. Ainda que lhe custe tudo. Ainda que doa muito. Escolha obedecer. Amém? Quantos recebem essa palavra? Se coloque em pé, querido, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma para a gente finalizar?
enquanto nós ministramos mais um louvor ao Senhor, que você possa, querido, apresentar ao Senhor as áreas da sua vida que você precisa entrar nesse nível de obediência, nesse nível de fé, em nome de Cada Jesus. vez que a minha fé é provada, Declare a Ele. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. aleluia, Senhor, nós queremos romper em fé. A cada dia, Senhor, nós queremos avançar e alcançar o Teu propósito para a nossa vida, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui que nunca confessou Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ou alguém que pode até estar frequentando uma igreja evangélica, mas o seu coração está longe do Senhor. Você entrou num lugar de incredulidade, num lugar de medo. Caso haja alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você nunca confessou o Senhor, se você nunca falou: Jesus, a minha vida é tua, faz em mim o teu querer. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou se você precisa se consertar nesta noite, querido. Se você precisa falar: Senhor, eu me reposiciono. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, nós vamos encerrar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você precisa, querido, nesta noite se posicionar para viver esse sobrenatural de Deus, para viver esse lugar de cumprimento, de propósito, vem aqui à frente. Não tenha medo. Talvez você pense: pastor, eu preciso ir mesmo? Precisa. Precisa. Porque o mundo espiritual, ele precisa ver esse rompimento na nossa vida. Você que deixou a incredulidade tomar conta, querido, medo, o pavor, a incerteza. Essa é noite de renovação de aliança. É noite de concerto com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor, ou para te confessar como Senhor e Salvador pela primeira vez, ou para te dizer: Jesus, eu me esfriei, eu me afastei. E nesta noite eu te peço, me alinha com o teu propósito eterno. Ah, Senhor, eu te peço, escreve, Senhor, esses nomes no livro da vida.
Apaga, Senhor, todo pecado, toda transgressão, Senhor, e imprime a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, no espírito de cada um deles, Senhor. Que agora as vozes do medo, da insegurança, da incerteza sejam caladas agora, e que somente a voz do Senhor, a voz do teu Santo Espírito possa ser ouvida no interior de cada homem, de cada mulher precioso que está aqui à frente, Senhor. Nós como igreja, nós estendemos as nossas mãos e nós os abençoamos agora com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que neste momento maldições sejam quebradas, ciclos sejam rompidos agora, e que propósitos eternos e chamados sejam liberados. Que a caminhada a partir de hoje seja diferente. Em nome de Jesus, como igreja, nós os abençoamos, queridos. Nós declaramos sobre vocês a graça, a paz, o amor do Senhor, marcando o espírito de vocês. E eu declaro que vocês nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem acompanhá-los até a salinha por um instante. Estenda as suas mãos, querido. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja com cada um de vocês. E que vocês possam retornar para casa na bênção, na paz, incendiados pela palavra do Senhor. Amém? Lá no fundo nós temos o pão do SOS, as cucas, temos ali também a camisaria, a livraria. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.